O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão, um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, presentes neste santuário, também aqueles irmãos que estão em comunhão conosco, através da Rádio Pontal. Primeira leitura de hoje, tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, traz para nós algumas orientações importantes. É bom notar que, normalmente, nos domingos, a segunda leitura é tirada de uma das cartas do apóstolo, não é? Ali, nós encontramos orientações práticas para a nossa vida de fé. A reflexão dominical nem sempre nos permite falar, porque às vezes a segunda leitura não se encontra muito bem com a primeira leitura e com o Evangelho. Mas ela não deve ser desprezada, porque ali se encontra uma orientação prática para os cristãos. Como a carta de São Paulo, escrita a Timóteo. Primeiro, nós vamos encontrar aí um conceito muito próprio dos judeus. Podemos nos esquecer que Paulo é judeu, né? Se orgulha de ser fariseu, filho de fariseu. Aí tem um conceito muito caro para os judeus: o templo, que é a igreja deles, como o lugar onde Deus habita. O templo é a casa de Deus. Nós dizemos isso, né? Nós reconhecemos, ao menos com a palavra, o templo ou a igreja como a casa de Deus. E por causa disso, é que Paulo começa dizendo assim: eu quero que saibas como proceder na casa de Deus. Eis aqui uma questão prática importantíssima, porque em alguns momentos parece que a gente perde essa referência. O que falamos na igreja quando chegamos? Qual é o nosso comportamento na casa de Deus?
ainda é necessário que se peça silêncio para começar a missa. Vamos silenciar, vamos unir o nosso coração ao coração de Deus, vamos desligar o celular. A cada tempo é preciso que se crie coisas novas para recordar as pessoas que nós estamos na casa de Deus e que isso é lugar de oração. As roupas que as pessoas vão à igreja, os casamentos. O que dizer dos casamentos abençoados? O comportamento das pessoas é outro, como se a igreja fosse um grande salão de festa, que só estivesse aguardando a tal festa começar. Quando você é convidado para ser padrinho, madrinha de casamento, quando você vai comprar a sua roupa, você compra a sua roupa pensando em quê? Que você vai à igreja ou que você vai à festa? Por causa disso, alguns absurdos. Tem madrinhas que não podem nem sentar, tem que ficar em pé, porque ela comprou uma roupa para ir à festa, não foi para ir à igreja. Irmãos, nós precisamos retomar essa consciência. Eu aqui não estou falando para pessoas que chegaram hoje na igreja, que se converteram ontem. Mesmo quem está me escutando na rádio, porque senão não estaria com o rádio ligado a esta hora da noite, escutando uma missa, estaria em outra estação, escutando outras coisas. São questões que nós precisamos aprender a refletir. Quando falamos de santidade, às vezes pensamos em coisas grandiosas, mas se não damos conta dessas que são pequeninas, se a nossa transformação, a nossa conversão não aparece nessas coisas pequeninas, como será quando formos exigidos nas grandes? E alguém pode dizer assim: mas roupa é uma bobagem. Em alguns casos eu até concordo que seja, mas em outros não. E eu acredito que vocês estão compreendendo exatamente o que o padre está querendo dizer. Então, este é o primeiro conceito e conselho claro que aparece para nós na primeira leitura de hoje. O segundo conceito que Paulo traz a nós é o seguinte, está na mesma frase: eu quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Irmãos, aquilo que a igreja quer oferecer para nós é uma verdade. Os ensinamentos da igreja brotam do coração de Jesus. Muitos católicos vêm à igreja, fazem as suas novenas, escutam a palavra, recebem a Eucaristia, mas fazem-se de ouvidos surdos ao que a igreja ensina. Queremos a igreja, mas não queremos os seus ensinamentos. Questionamos. Queremos uma igreja moderna. E muitas vezes aquilo que queremos de igreja moderna é exatamente negação ao ensinamento de Jesus.
Muitas vezes queremos uma igreja feita à nossa imagem e semelhança, que esteja sempre pronta a atender os nossos caprichos e se adequar à vida que queremos viver. Damos pouco valor àquilo que a igreja ensina e orienta. Aliás, muitas vezes nem sabemos qual é o ensinamento da igreja da qual fazemos parte. Assim não é possível. Os ensinamentos do Papa Francisco, irmãos, que fala em nome da igreja, é ele o nosso Pedro, é ele a rocha, ele representa essa rocha sobre a qual Cristo falou que edificaria a sua igreja. Os ensinamentos do Papa Francisco têm chegado a tantas partes, têm sido admirados por tantos, até não crentes. Admiram, buscam conhecer e admiram o ensinamento do Papa Francisco. E nós? E nós da comunidade? Os líderes? Nós que exercemos funções dentro dessa igreja, o que é que sabemos dos ensinamentos do Papa? Na próxima quarta-feira, o Papa será escutado pelo Congresso norte-americano. Os líderes dos Estados Unidos, a grande potência deste mundo, está ansiosa, aguardando o que o Papa tem a dizer. E nós, irmãos, que sabemos das orientações da igreja, esta igreja que Paulo diz é coluna e fundamento da verdade. Aqui tem realmente, como eu dizia há pouco, orientações muito práticas sobre a nossa vivência da fé. Para que a nossa fé não seja como folha seca que o vento leva. Que as pessoas não precisam gastar muito mais do que 1 minuto nos falando bobagens no ouvido para que eu tenha uma fé abalada. Basta uma semente de dúvida que muitos católicos têm a sua fé abalada. Questionam uma fé que viveram uma vida inteira. Na verdade, não passam de folha seca que o vento leva com facilidade. O evangelho de hoje, irmãos, está falando exatamente disto. Fala de alegria e não ri, ou fala de coisas alegres e não consegue despertar o sorriso. Fala de coisas tristes e não chora. Essa parábola que Jesus está contando aqui, porque a palavra não entra. E se a palavra não entra pelo ouvido, não cai no coração. E se não entra pelo ouvido, não cai no coração, a vida não é transformada. É a recusa constante. Jesus está criticando a recusa constante dos fariseus e dos mestres da lei em Israel. João se comportava de uma forma austera e eles diziam que ele estava endemoniado. Jesus veio e procura se ambientar
come e bebe, anda com as pessoas, convive com a sociedade, e é um comelão, beberrão. Irmãos, é necessário que estejamos abertos a esta palavra. A esta palavra que nos tem sido anunciada com largueza, de tantas formas. Temos sido evangelizados de tantas formas, temos acesso a tantas maneiras, ou de tantas maneiras, a palavra de Deus. Quantas pessoas estão me escutando agora? Eu não tenho ideia. Lá na Rádio Pontal, no estúdio, onde a gente apresenta o programa Amigos de Fé, vocês já estiveram lá, né? O pessoal já esteve lá, tem uma placa assim, ó. Você está falando para 1 milhão de ouvintes. Eu não tenho ideia de quantas pessoas estão me escutando agora. Imagina o tanto de gente que escuta o Padre Marcelo, que é muito maior do que eu. O tanto de gente que escuta o Padre Reginaldo Manzotti, lá nas alturas. Eu sou um vermezinho. E o que a gente faz com esta palavra que escuta todo dia, pelo amor de Deus? Se não é para converter o coração e mudar de vida, e se entregar a Jesus Cristo nesta igreja católica, apostólica, romana, que o apóstolo afirma que é o fundamento da verdade. Irmãos, precisamos sair da superfície da fé. E animados pelo testemunho de São Geraldo Magela, nos aprofundarmos nessa graça de Deus, transbordante, transformadora, renovadora. Que a nossa fé deixe de ser uma maquiagem, e que nós deixemos de ser folha seca que o vento leva, e passemos a ser um ramo da videira, que unida ao seu Cristo, produz muito fruto. Uns 30, uns 60, outros 100, de acordo com o que nos concede o Santo Espírito de Deus. Que a celebração desta Eucaristia, irmãos, a escuta e a acolhida desta palavra, o alimento eucarístico que a igreja nos oferece pelo seu Cristo, possa alertar as nossas consciências e modificar o nosso coração. Amém. Amém.